Muito bem, nós vamos ver aqui mais uma aula. Vamos tratar agora sobre a questão da introdução, essa primeira parte, introdução ao cálculo algébrico. Vamos aqui destacar algumas questões históricas, né, para nós refletirmos aqui sobre essa primeira parte, ok? Então, nessa parte aqui histórica sobre a questão das equações, o cálculo algébrico, ou seja, na parte da álgebra, vamos aqui destacar algumas questões que considero relevantes para o nosso entendimento aqui. Então, a gente percebe aqui o seguinte: no curso da história da matemática, os estudos, né, matemáticos datam de longo tempo, né, sendo registrado pelos hindus. A contribuição dos hindus é gigantesca, né? A contribuição dos egípcios e de outros povos, precisamente no que se refere à questão da álgebra, na questão do cálculo algébrico, né? Por volta de 2000 a.C., por exemplo, os sábios do Império Babilônico também, nós temos aqui uma tablete, né, de um escrito babilônico, como você observa aqui, certo? Nesse tablete aqui que eu estou me referindo, a contribuição dos babilônicos na questão do sistema sexagesimal e outras operações aritméticas é bastante significativo no curso da história. Então, você observa que o Império Babilônico já praticavam, né, as informações aí sobre os estudos da educação matemática, da história da matemática. É interessante, já destacando que as operações algébricas já se desenvolviam, né? Construtores das tábuas aritméticas e hábeis, né? Eram hábeis em cálculos. Os babilônicos eram mais fortes na álgebra que na parte da geometria. Interessante isso aí. Em todos os escritos antigos, né, não se usava símbolos ou letras nas representações algébricas. Informação interessante isso aqui. O sábio Al-Khwarizmi, né, provavelmente foi o primeiro matemático a escrever por volta, né, de 825, uma obra, né, que aparecia as letras em expressões aritméticas. Informação interessante. A palavra álgebra, né, interessante isso aqui, a palavra álgebra é de origem árabe e vem de al-jabar, que significa restituição. Então, a partir praticamente do século XIII, né, houve grande desenvolvimento do cálculo algébricos, né, no cálculo algébrico, com a obra de Liber Abbasi. Tem um matemático italiano, Fibonacci, também dando essa contribuição. Então, por volta de 1590, o francês François Viète, conhecido como o pai da álgebra. Então, trazendo aqui algumas informações sobre a história da matemática, sobre a questão da origem da álgebra no curso da história e na contribuição das civilizações egípcias, civilizações babilônicas, as civilizações dos hindus, né, dos árabes, bastante evidente, né, notória no curso da história da álgebra. Vejamos adiante. Dentro do estudo introdutório ao cálculo algébrico, ou seja, das equações, é importante, né, eu tento acreditar que esses termos ele vai permear todo o estudo, todo o conhecimento da álgebra. E é interessante que o aluno da educação básica ele tenha esses entendimentos, a saber. Então, eu coloco aqui alguns conceitos que eu considero, de certa forma, importantes, certo? Para o nosso entendimento nesse conhecimento tão importante que é a álgebra. Vamos começar aqui o primeiro conceito, a própria álgebra. Nós vimos a parte histórica, vamos dar um conceito aqui. É a parte da matemática, né, que estuda os cálculos, certo? Envolvendo
números e letras. Então, quando se alguém falar sobre álgebra, está se referindo a números e letras. E essas letras são chamadas de variáveis nas expressões e incógnitas nas sentenças. Então, a álgebra é a parte da matemática que estuda os cálculos, que vai envolver números e letras. Outro termo importante no estudo do introdutório ao cálculo algébrico ou ao estudo da álgebra é entender o que vem a ser uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é uma expressão matemática que contém números e letras. Vejamos aqui alguns exemplos. Por exemplo, exemplos simples, só para nós frisarmos aqui. Um exemplo aqui eu tenho, por exemplo, 2x, né? 2x mais x e mais, por exemplo, mais 3x. Então, você somando aqui, ó, 2x mais 3x vai dar quanto x? Vai dar exatamente 6x. Então, isso aqui é uma expressão algébrica. Vejamos outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho aqui 3y, certo? Mais 7y. É outra expressão algébrica. Então, 3y mais 7y, eu vou ter exatamente, né, exatamente o que? 10y. Então, são expressões algébricas. São expressões algébricas, ok? Que envolvem números e letras. Interessante que nessas expressões algébricas, eu quero chamar a sua atenção, é interessante detectar a parte numérica, essa parte aqui, ó, a parte numérica, vou botar aqui, ó, P de parte numérica, PN, e a parte literal, que é a parte só das letras, vou botar aqui, ó, PL. Então, parte numérica, essa parte aqui que eu estou circulando, e a parte, vamos dizer assim, a parte literal, a parte da letra. A parte, o número que fica, a parte numérica que fica na frente da letra é chamada de coeficiente. E aqui a letra é a variável, essencialmente. Então, parte numérica e a parte literal, ou seja, numa expressão algébrica. Interessante você ter isso em mente. Outro termo importante que nós queremos frisar aqui é o termo de sentença. A sentença matemática, ela pode ser verdadeira, certo? Ou ela pode ser falsa. Por exemplo, uma sentença matemática verdadeira, certo? Nós podemos destacar da seguinte forma: uma sentença matemática verdadeira, vou chamar aqui de V, certo? Por exemplo, eu tenho aqui, vamos colocar aqui, eu tenho, por exemplo, 2 mais 8, certo? Vai dar exatamente quanto? Vai dar exatamente 10. Então, a sentença é verdadeira, né? Outra sentença verdadeira que eu quero destacar aqui, eu tenho aqui, ó, 3 mais 3 mais 17. 17. Vai dar exatamente, ó, vai dar exatamente 20. Então, a sentença verdadeira, né? Só que pode existir sentenças falsas, né? Vamos supor que... Então, essas duas sentenças aqui que eu destaquei são sentenças verdadeiras. Agora, se eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, se eu tenho aqui, ó, 3 mais 12, certo? Eu disser que isso aqui é igual a 21, isso aqui é uma sentença falsa, né? 3 mais 12 vai dar 15, não 21, então é uma sentença falsa. Se eu tenho aqui outra sentença falsa, se eu tenho aqui 7 mais 7, eu vou dizer que vai dar 20. Isso aqui é uma sentença falsa. 7 mais 7 vai dar 14. Então, ó, na matemática existem sentenças verdadeiras e existem sentenças falsas. É interessante você ter isso em mente quando se refere à questão das sentenças matemáticas, certo? Nós podemos colocar também outra questão de sentença matemática aqui, de igual sorte, né? Exemplo de sentença falsa, por exemplo, se eu colocasse aqui na multiplicação, deixa eu só aqui dar um...
Se eu tivesse uma sentença, outra sentença aqui, por exemplo, 2 vezes 7, 2 vezes 7 não vai dar 21. Então, isso aqui é uma sentença falsa, né? Outra sentença falsa, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 7. 3 vezes 7 não é 30, é 21. Então, é uma sentença falsa, ok? Então, são essas questões de sentenças verdadeiras e falsas que precisamos entender, e isso permeia também o conhecimento da parte da álgebra, né, que nós vamos ver mais adiante a questão da equação. Mas apenas eu estou trazendo essas ideias para nós já estarmos com a mente aflorada, para compreendermos algumas termologias dentro da linguagem da álgebra, dentro da linguagem das equações. Entender o que é um coeficiente, entender o que é uma variável, uma incógnita, por aí vai, dentro das expressões algébricas. Ok? Vamos adiante. Outro termo importante no estudo sentenças verdadeiras e falsas, destacamos lá, sentenças fechadas. Olha só, uma sentença fechada são aquelas que não possuem variáveis ou incógnita, ou seja, não possui valores desconhecidos, uma sentença fechada. Então, a sentença fechada, no conhecimento da álgebra, é uma sentença que não apresenta variável. Como, por exemplo, nós já citamos várias aí nos exemplos anteriores, mas vou colocar aqui algumas. Por exemplo, eu tenho aqui os 7 mais 3, ó, certo? É igual exatamente, como uma sentença verdadeira, é igual a 10. No exemplo B aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho 8 mais 4, isso aqui vai dar exatamente 12. Então, são sentenças fechadas, né? São sentenças fechadas. As sentenças fechadas, certo? Elas podem ser verdadeiras ou falsas. No caso aqui, elas são verdadeiras. Ou seja, uma sentença fechada é uma sentença que não possui variáveis ou incógnita. Ao passo que as sentenças, certo? As sentenças matemáticas, certo? Abertas, certo? Como eu coloco aqui, ó, olha a diferença de uma sentença matemática fechada, são aquelas que não possuem, né, elementos desconhecidos, só tem operações aritméticas, e as sentenças abertas são exatamente aquelas que vão apresentar, certo? Vão apresentar ou possuir, né, elementos desconhecidos, ou seja, incógnitas, variáveis. Esses elementos desconhecidos, né, são chamados de variáveis ou incógnitas, ok? Interessante você ter isso em mente. Por exemplo, eu tenho aqui uma sentença aberta, certo? Que na verdade vai ser uma equação. Eu tenho aqui x mais 4. Isso aqui eu vou dizer, eu vou igualar isso aqui a 10. Ó. Então, como aparece aqui um termo desconhecido, então isso aqui é típico de uma sentença matemática aberta. Por quê? Porque uma sentença matemática aberta, ela possui elementos desconhecidos. Outro exemplo de sentença matemática aberta que nós queremos colocar aqui, ó, no caso aqui, essa sentença matemática aberta, certo? Possui uma variável, só o x aqui, ó. Só o x é a variável. E outra sentença matemática aberta, certo? X mais y é igual a 7. Então, aqui nós temos duas variáveis, x e y. Então, esses dois exemplos aqui são exemplos de sentenças matemáticas abertas. Ok? Então, a diferença entre sentença matemática fechada são aquelas que não possuem variáveis ou termo desconhecido. Já, por sua vez, as sentenças matemáticas abertas são aquelas que possuem termo desconhecido. E aqui nós mostramos claramente, certo, as duas diferenças de forma bastante clara. Olha, aqui elas aqui, eu estou só apenas destacando-as para você perceber. Entendeu? Nós destacamos claramente elas aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. A diferença de sentença matemática aberta e sentença matemática fechada, certo? Então, a diferença básica é essa daí que eu estou elencando aqui.
A diferença das sentenças matemáticas fechadas são aquelas que não apresentam valores desconhecidos, certo? Incógnitas. Já as sentenças matemáticas abertas apresentam valores desconhecidos, ok? Elementos desconhecidos. Então é importante você saber fazer essa diferença. Bom, dentro dessa discussão de sentenças fechadas e abertas, nas sentenças matemáticas abertas que vão aparecer elementos desconhecidos, esses elementos desconhecidos são chamados de incógnitas. E o que é uma incógnita? Aqui, ó, a palavra incógnita é grandeza por determinar, ou seja, é um número, é uma letra que vai representar um número, ok? Então, fechamos aí essas ideias de conceitos importantes, levando em consideração as sentenças fechadas, não apresenta elementos desconhecidos, só elementos numéricos, e as sentenças matemáticas abertas apresentam valor desconhecido, que são as incógnitas, são as variáveis, certo? E o que é uma incógnita? Mais uma vez, grandeza por determinar, ou seja, é uma variável, é uma letra que vai representar um número, ok? Tranquilo aí? Então, esses conceitos, certo? Eles são importantes para compreendermos as equações do primeiro grau, que nós vamos ver, certo? Na próxima videoaula, na segunda parte deste estudo sobre os conhecimentos introdutório do cálculo algébrico ou da álgebra, ok? Então, é dentro desse sentido que eu queria trazer essas informações para vocês. Outro conceito para nós finalizarmos aqui é o conceito importando o conjunto universo, que é, na verdade, o conjunto universo é o conjunto de todos os valores que a variável vai assumir na resolução da questão, e é indicado pela letra U, né? Pela letra U aqui. Então, é importante termos isso em mente. Outro conceito importante, além do conceito do conjunto universo, é o conjunto verdade. O conjunto verdade é o conjunto de todos os valores de U que tornam verdadeira, né? Que tornam verdadeira, certo? A equação. Então, o conjunto verdade também é conhecido como conjunto solução, certo? Dentro dessa indicação indicado por conjunto verdade ou conjunto solução. Recebe essas duas terminologias, ok? Então, a priori, eram essas informações que eu queria trazer, introdutórias, reflexivas, para você ter conhecimento dessa linguagem, desses termos que vai aparecer dentro das equações de primeiro grau, que nós vamos tratar na nossa próxima aula aqui, destacando esse assunto importante que faz parte da álgebra, certo? Para os nossos conhecimentos algébricos, ok? Então, até a próxima.